Graça e paz, amados. Bora lá para mais uma aula. 16ª aula da Escola Kavod, para líderes, pastores e obreiros que querem ser Kavod. Inclusive você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo, não quer ser obreiro Kavod. Talvez você receba até o compartilhamento desse link por alguém. Alguém mandou para você essa aula, ou mandou as aulas anteriores e você assistiu, está assistindo, mas não tem interesse nenhum de ser Kavod. Talvez você quer ser aquele espertão, aquele obreiro, pastor espertão, que quer pegar a visão dos outros sem honrar, sem ter a autorização para reproduzir do jeito que você quiser. Não faça isso, meu irmão. Isso você está desonrando, tá? Desonrando todo o nosso esforço, toda a nossa luta, todo o nosso projeto de igreja, tá? E você também, irmão, que está compartilhando, que falou que quer ser, e na verdade está aí desmotivado, desanimado, ou quer também só pegar o conhecimento e não reproduzir junto conosco, você está desonrando. Como que preste atenção, você vai colher tudo. Então não adianta. Se você quer ser uma pessoa honrada, você tem que aprender a semear honra. Se você quer receber honestidade, você tem que plantar honestidade. Você não pode ser desonesto, tá? Então, se liga nisso. Abra a sua cabeça para entender isso, tá? Se você não quer caminhar conosco, não quer ser obreiro da nossa igreja, não quer ser um líder na nossa igreja, saia deste vídeo neste momento, não assista, tá? Tenha a consciência em relação a isso. Ah, não, mas eu estou recebendo de Deus, que não sei o quê. Mas você está desonrando a unção, o estudo, a nossa vida, o nosso esforço. Então não faça isso. Não, pastor, eu estou firme. Amém, glória a Deus então. Eu quero ser, e já sou no meu espírito, a minha vontade, eu já sou líder desta igreja também. Sou obreiro, sou pastor, sou Kavod. Glória a Deus pela sua vida. Assista, tá? Inclusive, eu quero também falar para os irmãos que, basicamente, eu acredito que 20 a 30% dos alunos só que estão honrando com a mensalidade de R$50. Tem uma boa quantidade de pessoas que não estão ali contribuindo, porque talvez eu não estou pegando no pé, né? E eu sei que tem gente nova, porque novas pessoas nós adicionamos aí nesses últimos dias, e talvez não saiba disso, talvez já ouviu nos vídeos. Se tiver assistindo os vídeos anteriores, ouviu eu falar. Tem uma mensalidade de R$50 ao mês, você contribui, tá? É uma oferta de manutenção, uma oferta para abençoar, para a gente estar aqui estimulados a te ajudar, te ensinar, orientar você, né? Você recebe aí praticamente 4 aulas ao mês, a não ser que tem mês como esse mês, que vai ficar por 3, porque eu tive que fazer uma viagem no Rio de Janeiro também para alicerçar o trabalho lá, a igreja lá, e aí não deu para a gente gravar a aula e muito menos fazer ao vivo. Hoje também não estou fazendo ao vivo no Zoom, porque a correria está muito grande. E os irmãos já sabem disso. Então, por isso que a gente precisa de mais pessoas. Por isso que a gente está fazendo esse curso aqui. Porque olha o tanto de trabalho que a gente tem. É uma carga muito grande, irmãos. É muita gente. E eu não consigo atender todo mundo. E nem ajudar todo mundo. E nem dar atenção a todo mundo. Então nós precisamos de mais pessoas para fazer isso. E pessoas, irmãos, que querem realmente fazer a obra. E fazer diferente, tá? Então, tudo que a gente está ensinando aqui é o que a igreja Kavod quer ser, quer se tornar e já é, tá bom? Então, quando eu passo esses estudos para vocês aqui, é para vocês, pastores, obreiros e líderes, absorver isso para vocês praticarem. Quando eu chegar na cidade, no trabalho, no local, na célula, no culto, na igreja Kavod, onde vocês estarão. Eu quero ver isso. Eu quero experimentar isso lá, junto com vocês, porque é o reflexo.
Além desses vídeos, dessas aulas aqui específicas, você deve, para complementar mais o seu entendimento sobre a visão da Igreja Cavote, assistir às pregações lá do canal Fala Pastor, ou aqui do canal Fala Pastor. Inclusive, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, para quem está assistindo offline, vai estar escrito aí, ó, pregações. Eu vou deixar um link de uma playlist das pregações que já tem. Apesar que a maioria dos vídeos aqui do canal Fala Pastor são estudos, pregações. Então tem que assistir a tudo. Porque daí você vai estar tendo as informações e o conhecimento que eu já tenho. Eu tenho recebido do Senhor e estou compartilhando com vocês aí. E olha a quantidade de vídeos, de aulas, de pregações, de estudos. Todas as nossas pregações não são balelas, não é uma pregação esporádica, não. São pregações, estudos. Pode perceber, tá? Então pega todas, absorve, coma, né? Se alimente disso, porque isso vai fortalecer o seu ministério e a sua vida. E é isso que você vai pregar. É isso que você vai ministrar. Você que é obreiro, pastor e líder, que já vai começar a célula, ou que já está com o trabalho, que tem algumas pessoas que já estão ativas, e nas próximas aulas mais à frente a gente vai começar a ativar as pessoas para começarem os trabalhos, as células, os grupos familiares, ou até pessoas que já são pastores, até os projetos de igreja local, nós vamos ativar, tá? Então, é de suma importância você absorver esse conhecimento para você estar pregando sobre isso. Você pode pegar os vídeos, os estudos que já tem e começar a pregar aí para os seus obreiros. É lógico que o que você tem que fazer é pegar esses estudos e melhorar eles. Colocar numa linguagem como como as pessoas aí vão entender. Não precisa pregar igualzinho, não. Pega a visão, pega o cerne da coisa, mas usa outras palavras, outras expressões, coloca de uma forma que as pessoas que vão ouvir você, que você conhece, elas vão entender com mais facilidade. Então o que você tem que fazer é isso. É isso que eu faço com os conhecimentos, com os estudos que eu pego, que eu aprendo, os livros, as coisas, então, ou crio, né? Como esse esboço aqui a gente cria, sempre melhorando, sempre pesquisando mais. Então você tem que fazer isso, porque isso vai dar qualificação para você e vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Então, irmãos, reveja aí suas mensalidades, você que está atrasado, e paga, ajude, tá? Só mesmo você que não tem condição mesmo, tá? Pastor, eu estou no vale mesmo, não, então não se preocupar. Ah, eu não vou assistir mais porque eu não estou conseguindo, porque eu não tenho dinheiro. Não, não faça isso. Não vou assistir mais porque eu não tenho dinheiro e não quero desonrar. Não, aí não, né, irmão? Aqui também não é assim. Mas você que tem condição e não paga por desleixo, eu estou falando difícil, tem gente de outros países, né? Você que não paga porque não quer. Ah, não tenho tempo e tal. Tem condição. Aí, irmãos, pelo amor de Deus, né? Ajuda. Pague a mensalidade que você vai estar honrando. Se você não tem condição, realmente, neste exato momento, não se preocupe, continue assistindo as aulas. Porque daí eu quero valorizar mais você como obreiro, tá? Nem tudo é dinheiro, né, irmãos? O que mais importa para mim é a sua palavra de honra. Se você está sendo sincero. E quem é que vai ver, pastor? Eu não preciso estar vendo. Deus está vendo, irmão. Então você vai receber na medida que você está colhendo. Você está entendendo? Então é isso daí. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, por mais esse dia de aula, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto, nos dar sabedoria, revelação, discernimento hoje, Senhor. Em mais essa aula, Pai, da Escola Cavode de Obreiros. Eu recebo agora cada um desses homens e mulheres que nos assistem agora como filhos, filhos ministeriais, filhos espirituais, filhos para a gente discipular, treinar, enviá-los para a grande obra, a grande seara, com autoridade, com poder, com unção.
Eu declaro que o mesmo manto de entendimento, de revelação, de sabedoria, de unção, de poder, de graça, de libertação, de batalha espiritual, de prosperidade financeira se apegue a esses filhos que realmente são filhos nossos. Realmente discerniram no Espírito que agora são filhos nossos. Nós recebemos cada um debaixo dessa paternidade da Igreja Kavod e abençoamos cada um. Que essa aula hoje seja uma aula edificante, produtiva e abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Espírito Santo, ser conosco a cada minuto dessa aula, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deixa eu dar mais um zoom aqui nessa câmera. Eu vou deixar o vídeo sem editar, entendeu? Se eu enrolar nas palavras aqui na língua aqui, vou deixar tudo errado, vou ficar editando não. Não dá tempo, hein? A correria tá tão grande. Olha só, como nós não estamos fazendo aula hoje ao vivo, eu vou lhe ajudar nas próximas vezes aí. Quando eu criar um esboço, como eu criei esse com arquivo, às vezes eu crio assim na mão mesmo, vou lembrando aqui e tal. Os últimos 2 foi assim na mão mesmo, tá? Mas esses eu tive mais tempo, eu gastei umas 3 horas criando esse esboço aqui, pegando os versículos, as palavras, para começar a aula. Já saí lá do computador, imprimi e estou vindo aqui gravar. Olha que correria, tá? Tá tudo errado às vezes, as pontuações, o português, tá? Mas é um esboço. Do jeito que tá, eu vou mandar o arquivo para você junto com o link do vídeo. Postei o vídeo, eu vou mandar o esboço para você. Da outra aula também, que eu já deixei lá pré-programado para mim terminar, porque nós vamos terminar aqui e já vai dar o pontapé inicial para o outro, entendeu? Então é um esboço, é como eu entendo, né? O esboço em si mesmo, ele, com um vídeo eu explicando é melhor. Então, para ajudar você. Mas é lógico, deixa o papel e a caneta aí para você fazer as suas anotações, que é importante também, tá bom? Olha só, recapitulando. Nessa nova série, que não é uma apostila que nós estamos estudando, são esboços e aulas aleatórias, mas lógico, com uma conexão. A primeira aula nós falamos ali sobre Eucana e o cara que tinha a identidade de gerar filhos, que era o Eucana, né? Ele tinha essa identidade de gerar filhos. Nós vemos ali Penina e Ana, suas 2 mulheres, né? Representação de 2 igrejas, 2 modelos de igreja, de 2 tipos de crente. Foi muito bacana, muito edificante. A necessidade de termos filhos, de gerarmos filho, a responsabilidade que esses filhos trazem, o amadurecimento que os filhos trazem para nós em determinada fase de vida, certo? Na segunda aula, então, dentro desse entendimento, nós falamos um pouco aleatoriamente sobre a visão da igreja ser uma grande família. Eu falei até sobre a comissão, a grande comissão, que todo crente pentecostal sabe, já está careca de ouvir pregadores, pastores falando da grande comissão da igreja em Mateus capítulo 10, que é curar enfermos, expulsar demônios, ganhar alma para Jesus. Nós vimos que muito desses conceitos são errados dentro de uma aplicação, é lógico, né? Não que são errados, mas dentro de uma aplicação da identidade da igreja, o que a igreja deveria ser? Qual é a missão da igreja? O comissionamento da igreja é só expulsar demônio, curar enfermo e ganhar almas? Não. Tem algo além disso, que é o quê? A igreja se tornar uma grande família espiritual, de muitos filhos. Lógico, aí dentro dessa família, vamos curar enfermos, expulsar demônios, vamos ganhar almas para Jesus, que na verdade não é nem ganhar almas, né? É gerar discípulos, gerar filhos. Então, nós falamos sobre isso. E eu lembro que eu deixei um pontapé inicial para esse entendimento, que eu falei sobre o conceito de baná, que é de construir, e o entendimento sobre filho. E é isso que nós vamos estudar aqui agora. O conceito hebraico de filho e o grego também, tá? Nós vamos pegar na raiz semântica da palavra, tá bom? Eu vou ler aqui no meu esboço
Você pode pegar aí também um arquivo e ler. Até pode fazer o seguinte, pausa o vídeo, para o vídeo, imprime como eu fiz, tá? Depois volta para o vídeo e assiste desse jeito que eu estou fazendo aqui. Aí você quiser, faz até as anotações aqui no papel, tá bom? Ou nas costas, não sei. Pode fazer assim também. Ou vamos direto aí. Ah, lembrando também que é importante, por mais que poucas pessoas estão assistindo, só os alunos mesmo, marca o joinha, o gostei neste vídeo aí, tá bom? O like, deixa o like aí, tá? Comenta também, deixa comentário aí, que ajuda a gente, tá bom? 16ª aula. Bora lá? Ó, primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente entender, a função dos filhos nos tempos bíblicos. Qual era a função? Você vai ver que a função é bem parecida com o que a gente aprendeu dentro de casa, tá? Bora lá? Ajudar em casa, limpando a sujeira, varrendo a casa, né? Outra função era a organização da casa, no caso era tendas. O filho também ele trazia o alimento para a família, ele cuidava dos pais quando os pais envelheciam. Nós temos até, que eu não anotei aqui, até aquele exemplo de Davi, acho que é 2 Reis, capítulo 1, que Davi está velho e não tem nenhum dos filhos para deitar com ele e aquecer ele. Porque você sabe a destruição familiar que Davi viveu. O que o diabo fez com os filhos dele? Davi ele foi um vitorioso, um vencedor nas guerras, mas perdeu a guerra dentro da família. Não foi um bom pai. Foi uma destruição por causa de tanto pecado e iniquidade, né? E ali não tem nenhum filho que na velhice aquecesse ele, deitasse com ele, cuidasse dele. Teve que procurar uma menina, uma moça bonita, né? Para fazer isso. É terrível. Mas voltando aqui, outra função dos filhos era auxiliar os irmãos mais novos na educação e no ensinamento, nas disciplinas. É vigiar a casa na ausência do pai. Principalmente essas funções aqui, praticamente era o filho masculino, o homem, que fazia, tá? Lógico também, se fosse uma mulher, algumas coisas aqui dava para encaixar. As mulheres aqui, ó, no segundo, as filhas, tá? O que elas faziam? Buscavam água no poço, como nós temos ali o exemplo da mulher samaritana que se encontrou com Jesus, acordava de manhãzinha para ir pegar água no poço. Cuidar da casa, cozinhar e auxiliar a mãe em todos os trabalhos. Também os filhos, sexo masculino, também faziam isso, porque Jacó é um exemplo disso. Sabia cozinhar, sabia cuidar da casa, era um companheiro para a mãe excepcional, tá? Aqui é a função, tá bom? Algumas características. Aí você pega isso daqui e leva o mesmo conceito de família, apesar que nós temos exemplos familiares ruins e não conseguimos, às vezes, desenvolver as coisas boas dentro de um modelo de igreja local, ou seja, uma igreja que é uma grande família, porque nós temos traumas, frustrações, erros ou ignorâncias, coisas que nós não aprendemos, e quando chegamos na igreja local, temos dificuldade de fazer isso porque não aprendemos, né? Ou temos maus exemplos e temos aquele trauma e não conseguimos desenvolver. Imagine isso daqui dentro de um sistema de família que é a igreja local. A igreja local é a família espiritual. Então, o filho e a filha, ele deve ser essa pessoa que tem essa missão aqui. O nordestino, como eu aqui, quando eu falo nordestino, é principalmente pessoas de outras nações. O Brasil é uma bênção, né? É várias culturas, folclores, entendimentos, vários num país só. É uma diversidade grande, né? Antigamente, os antigos, e principalmente nordestino como eu, minha mãe e meu pai sempre falavam, isso é a sua obrigação, menino, tá? Então, querendo ou não, tinha esse negócio da obrigação, né?
Mas não era obrigação, era a função do menino ou da menina fazer isso. Leva isso daqui para dentro da igreja local, ajudar a cuidar, né? Quando o pai está ausente, o filho lá vigia, o filho auxilia na educação dos mais novos, traz a comida, o alimento, se o pai não está. Por exemplo, se eu sou o pastor, líder, o pai, não estou, quem vai cuidar? Os filhos da igreja, da visão, do projeto, se eu saio para fazer uma missão, para estar em outro lugar. Então, é isso daqui, tá? Ajudar a limpar sujeiras, que é o que mais tem dentro de igreja, sujeira, né? Problema. Então a gente tem que saber fazer tudo isso, né? Para as meninas, a água, que é a palavra, que é para matar a sede, a cuidar da casa, né? A organização, a administração. Mulheres têm uma coisa assim, a pastora Cleis, ela é excelente em administração. Eu já sou péssimo em administração, ela é excelente, ela até fez curso, né, de administração na faculdade, então ela é uma administradora nata, boa, né? Por isso que soma a minha vida ao meu ministério, porque a parte de administração e organização é dela, né? A parte criativa mais é minha. Então, preste bem atenção, auxilia em tudo. Então, pega isso dentro de uma visão da igreja. É isso que a gente deseja. É isso que a gente quer ver acontecendo dentro da igreja, dentro do formato da igreja Kavod, na sua célula, no seu culto familiar, na sua congregação. É isso, essa é a visão, a missão. Se perguntarem para você qual é a visão da igreja, é de ser uma família de muitos filhos. Uma família espiritual. É isso, tá? Você tem que pegar isso. Deixei aqui Colossenses 3, 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. É uma quantidade de pai que irritam, que iram, que desestimulam, que só sabe brigar, que só sabe lamuriar, reclamar, achar ruim, colocar defeito, não, né? Desestimula. Isso também pode ser assunto para outra aula, né? Dentro desse entendimento da igreja ser uma família, tá? Mas nós vamos caminhar aqui porque eu quero entrar no conceito hebraico de filho, tá? Nós vamos ver o hebraico, nós vamos ver o grego, tá bom? Preste bem atenção. Coloquei aqui. Filho em hebraico é ben. O hebraico é diferente do português e também de outros idiomas, né? De outras línguas. Cada letra significa algo, significa alguma coisa. A palavra ben, que é filho, é composta por duas letras, beit e nun. Cada uma dessas letras significa algo diferente. Vamos lá? Aí aqui vai começar a ficar interessante. A palavra beit, né, que é a mesma raiz semântica de ben, de banar, que nós vamos estudar banar aqui também, que é o conceito de construir, de edificar. Ó, isso está dentro da característica, dentro da identidade do filho. O que, que o filho faz? E principalmente ben, que é o filho homem. É lógico que você deve pegar a aplicação tanto... Aqui é o literal, né? A literatura aqui. Mas é lógico que você tem que enxergar não só no literal, vendo como sexo masculino, como algo espiritual. Aí algo espiritual que serve tanto para mulher como para homem. Dentro do sentido espiritual da coisa, né? Mas vamos lá. Beit, ben, o homem, o jovem, o filho. Olha o que acontece. Beit significa casa, habitar. Que principalmente tem a ideia do filho ser o construtor, o edificador. Porque é no filho homem, por isso que tem que ter esse entendimento também. Porque é no filho homem que é construído o nome da família. É o filho que leva o sobrenome. Isso é a tradição hebraica, né? Então é o filho que carrega a identidade da família toda.
Então, é no filho homem que é construído esta visão, esta imagem de uma família. Aí, seja qual for a imagem, família rica, família próspera, família de esporte, né? Cada um. Mas é o filho que carrega essas características. Agora você leva isso dentro de uma visão espiritual. Os filhos da Igreja Cavode, os filhos nosso, meu, da pastora Cleise, é quem carregam esse peso de herança, de legado, de identidade. É vocês que têm que dar essa continuidade. Então não é só vir dentro daquele sincretismo, porque muita gente vieram de outros ministérios, aí quer fazer agora na Igreja Cavode, no nosso ministério, o que fazia antigamente. Aquelas mesmas liturgias, aquelas mesmas rabugentices, aquelas mesmas coisas, aquela mesma identidade torcida, errada. Não, não é isso. Por isso que você tem que pegar os estudos e absorvê-los para você ter a visão. Porque o que eu prego é o que eu vivo, é o que eu estou tentando viver, é o que eu estou passando para vocês, é o que eu estou levando para a igreja e para as pessoas. Da mesma forma, você que é um filho nosso, um filho espiritual, ministerial, você tem que fazer o mesmo dentro do ambiente de igreja local, dentro do ambiente de discipulado de célula, dentro do ambiente da sua vida ministerial, no geral, para que você forme filhos também com essas características e imagens, tá? É interessante. Então, é os filhos que têm essa responsabilidade. Outros significados da palavra Beit é família, casa. Também pode ser traduzido como filha, nascimento. A segunda letra que compõe Ben é Nun, alegria, vida e vigor. Então, o filho. Aí, dentro do sentido espiritual, você pode pegar filho e filha. O filho ou a filha, ele é a alegria da família. Ele é o vigor, a vida da família. É nos filhos que vem essa fonte de vida, que a fonte de vida continua. E daí vem os filhos dos filhos dos filhos dos filhos e vai indo, vai continuando, tá? Então imagina Deus. Nós somos a alegria da casa dele. Eu falei isso, né? Ele gosta de ver a casa cheia. Nós somos a alegria quando nós estamos reunidos como igreja local, quando nós estamos unidos para sermos igreja. Paulo fala isso, né? Tem aquele estudo que eu falo sobre a ceia. Quando vocês se reúnem como igreja local, a expressão da King James, né? Quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Por que ele dá essa expressão, como vocês se reúnem como igreja local? Porque nós podemos não só nos reunir como igreja local, nós podemos nos reunir como conversadores de futebol. Vamos reunir só para comer pizza, para ir num cinema, para ir num show, para fazer qualquer outra coisa secular. Paulo não está falando disso. Paulo está falando para eles assim, quando vocês se reúnem como igreja local, vira uma bagunça. Um humilha o outro fica bêbado, chapado, se embriaga. Então, é interessante a gente entender que quando eu oro por você e você ora por mim, quando a gente se reúne para um estudo como esse, quando a gente se reúne nas campanhas, nos vídeos, online, offline, no espírito nós estamos nos conectando. Nós se tornamos a igreja. Nós nos unimos como os filhos. O próprio Deus fica alegre, porque a casa fica cheia, né? A alegria é muito interessante. Com essa visão, muda tudo, né, irmãos? É por isso que é bom os estudos, né? Que abre a nossa cabeça, amplia a nossa visão. Sendo assim, a palavra filho em hebraico significa vida da casa, alegria da casa, o vigor da casa. Eu até coloquei também, ou dá aquela ideia, o filho que constrói a alegria da casa ou na casa. Então, o filho, ele tem essa responsabilidade, porque ele é o construtor.
Bem, casa, edificação, construção. Então, é nos filhos que é construído isso. Não tem como, irmãos, eu construir um ministério sem filhos, sem obreiros, sem pessoas que vão dar esse segmento. Da mesma forma você. Tem gente que quer ser pregador itinerante. Pregador itinerante, ele não tem filho. Tem gente que quer ficar só na itinerância. Ele não tem filho. Ele tem apenas seguidores, admiradores. Não tem filhos. É ruim. Porque não tem, às vezes, tanta responsabilidade. O itinerante. Porque, por exemplo, se eu for como itinerante, eu chego lá, desço o pau, dou palavra profética, e muitas vezes as palavras proféticas têm também responsabilidade, eu dou destino na vida das pessoas, mas eu não estou lá para depois ajudar as pessoas com aquelas palavras que eu lancei, com aquelas responsabilidades, com aquelas implicações. Porque muita revelação traz também um peso de responsabilidade, mas é fácil eu chegar lá, descer o pau, como a gente diz aqui, falar um monte, instruir, mas depois eu não estou lá. Itinerância é isso. E por a pessoa não ter essa responsabilidade, que não é ele que vai cuidar, ele fala o que quiser. E isso já deu muito problema e tem dado muito problema, né? Para muitos pastores e igreja. Tem lugares aí, tem igreja, tem ministérios que se você falar que é itinerante, eles chamam até a polícia para você, para te prender, porque a quantidade de bandido, de gente sem vergonha que tem, não é brincadeira não, é muito. Né? E aqui no YouTube também, nas redes sociais, né, você vê que tem pessoas que não têm responsabilidade, né? Inclusive, vou citar aqui, eu indo para as polêmicas, né? Tem um monte de gente descendo um pau numa pastora aí que apelidaram ela a pastora do Pix, né? Não preciso nem falar quem é. E não só ela, vários outros eu percebo aqui no YouTube, irmão. Tem muito mais visualizações que nós, tem muito mais engajamento, tem muito mais respaldo, tem muito mais dinheiro, finanças, e quanto mais tem. Mas uma coisa que você percebe, o que eles estão fazendo com tudo isso? Estão amontoando para si mesmo. Ai, pastor, qual que é o problema de amontoar para si mesmo? Nenhum, o problema é deles. Cada um se vê com Deus. Uma coisa eu digo, quanto mais é dado, mais é cobrado. Viu? O nosso caso, eu tenho reinvestido isso em projeto social, na vida de pessoas. E nem é tanto como esse pessoal. Essa pastora mesmo, ela estava com, se era 14 ou era 11 mil pessoas na live, chamando para um voto, sem entendimento, sem revelação, sem ensinamento. E foi a maior polêmica aí, né? E aí, olha a responsabilidade, o peso da responsabilidade. Cadê os filhos? Não, é porque é itinerante. Para que tanto, se já tem tanto? Você consegue entender? Então o povo não está mais bobo não, irmãos. As pessoas não são mais bobas, mas tem muito crente enganado ainda, tem. Aí parece que quando vê um trabalho sério como o nosso, tem resistência. Mas você que está aqui assistindo esse vídeo, se você está é porque você é obreiro. Então você tem que amadurecer em relação a isso. E começar a ter esse discernimento. Começar a ter essa visão. Viu? E não se tornar uma réplica disso daí, não. Porque não é isso que eu estou ensinando. Porque se você carregar o nome, não, eu sou da Cavote, e você reproduz isso, eu vou falar para você. Você não aprendeu isso com a gente. A nossa escola é outra. Mas eu participei. Não quer dizer que você participou, que você quer aprender. Tem muita gente assim. Então, abra a sua cabeça. Você quer ser abençoado, bem-sucedido, próspero neste ministério, nessa visão, se você quer receber também de Deus, então honre. Não saia da linha, não saia dessa visão. Tá? Então, eu deixei até aqui, na apostila aqui, depois que eu falo sobre alegria. Se o pai é a autoridade da casa, o filho é a alegria da casa. Aí vem a pergunta: por que o pai é a autoridade da casa?
veremos isso mais adiante, ou seja, na próxima aula. Aí nós vamos estudar a raiz semântica da palavra do pai, vamos entender, tanto o pai também, eu vou colocar a mãe também. A mãe tem uma visão bacana. Próxima aula vai ser sobre isso. Nós estamos falando do filho. E ainda estamos dentro do conceito hebraico. Então, preste atenção que nós vamos entrar agora aqui o conceito de banar. Banar é a palavra hebraica para construir, que vem da mesma raiz semântica, né? Ben, banar. Construir, edificar, fazer uma obra, reparar, ajustar, realizar alguma tarefa, obter filhos, né? Crianças, tem a ver com esse conceito, e coisas semelhantes assim. Então o conceito de banar é o conceito de edificação. Quem é que faz essa edificação? Os filhos. Por isso que eu quero chegar aqui. A função dos filhos, aí é sexo masculino e feminino, é a função dos filhos, a edificação da igreja, do ministério. A Kavod, irmãos, ela vai ser fundamentada assim. Os filhos que vão fundamentar. Os pais dão a visão, dão o norte, como eu estou fazendo aqui, o estudo para vocês. Mas quem vai implantar, quem vai fazer isso aqui se tornar uma realidade, são vocês. É uma realidade para mim, eu faço isso. E na vida do meu pai espiritual, né, dos pais espirituais que a gente tem, para eles é uma realidade. Mas agora, para o modelo de igreja Kavod, então vocês é que irão fazer isso, tá? Banar, aí eu coloquei um versículo aqui, 11 versículos, né? Efésios 4, do versículo 10 ao versículo 14. Que diz assim, ó: aquele que desceu é que também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, né? Doutores. A gente já estudou sobre isso nas outras aulas daquela apostila antiga. Querendo o quê? Olha aqui as palavras-chave que eu anotei. O aperfeiçoamento. Pega essa palavra, aperfeiçoamento dos santos. Quem é que vai fazer isso na igreja? Na Kavod? Na célula? Você. Você que é o filho, você que é a filha. Esse é o seu papel, a sua função. A função do pai é de passar essa autoridade para você. Eu estou passando, nós vamos estudar isso na outra aula. Mas você é que leva. Do mesmo jeito que fazem comigo, fazem na minha vida, eu estou fazendo com você. E o próprio Deus vai te abençoar por causa disso. Pega essa, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? A obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Essa responsabilidade do aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, é feito pelos filhos. Até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em qualquer roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Aí a pergunta é: nossas reuniões, cultos, células, a nossa igreja, a edificação, eu já preguei sobre isso. Qual é a função de um culto? Uma célula, um grupo familiar, um trabalho, uma obra, seja até o serviço social. Qual é a função disso? Está aqui. A edificação. E a edificação é feita por quem? Pelos filhos. A gente vê até aquele paralelo, lembrei aqui agora.
a construção do Templo de Salomão. Quem deu todo o desenho como queria ser foi o pai Davi. Mas não foi ele que realizou, não foi ele que fez, até ele queria. Mas era já para deixar uma mensagem para nós aqui. O pai é que arquiteta, que desenha, que faz tudo. Quem realiza é o filho. No céu é a mesma coisa. Jesus, nada do que ele estava fazendo, pode prestar atenção. As palavras que eu vos falo não são as minhas, são dos Pai. É a do meu Pai. As obras que eu estou realizando não são as minhas obras, são as obras do Pai. Mas nisso é glorificado o Pai no Filho. João 14. Lê João 14, que você vai entender Jesus falando sobre isso. Então, a glória do Pai é ver os filhos fluindo, edificando, agindo. Quando você é usado por cura, por libertação, com a pregação, a palavra de... usado por Deus, seja para que obra que for, essa obra ela tem que ter uma visão e uma missão. A visão é de construir, a missão é edificar. E edificar, que é construir também, é aumentar, é ser um acréscimo, é ser algo a mais. E lógico, no sentido de bênção. Olha as igrejas, talvez até a igreja que você participava antes de estar conosco aqui na Igreja Cavote, mesmo distante, mesmo online, né? Os níveis de pregação, de estudos, das campanhas que a gente faz aqui. Infelizmente, perto de alguns ministérios, o que a gente tem feito nas redes sociais é muito mais importante, é muito mais expressivo espiritualmente do que se tornaram algumas igrejas. Com aquela mesma rabugentice, liturgia, que mais? A gente já sabe como é que funciona, como é que termina, como é que faz o culto. Não que não deve ter uma organização, tem que ter. Mas imagine, se tornou uma regra religiosa, não uma vida no espírito. Eu tenho por mim, irmãos, que no mínimo, eu tenho, isso é para mim, eu trago essa responsabilidade para mim. É lógico que eu não tenho que ser um ditador e obrigar, porque também eu passei por um processo de crescimento, de amadurecimento, que eu tenho que ter paciência para as outras pessoas também chegar, porque é uma das funções, nós vamos falar aqui sobre a transição lá na frente no estudo. Mas se eu que vou pregar, se eu vou estar no culto e eu vou ter alguma atividade, aquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer para a edificação dos irmãos. A pessoa tem que sair, depois daquele serviço que eu prestei, depois daquela obra que eu realizei, ela tem que sair edificada. Se eu vou cantar, tem que ter edificação. Se eu vou louvar, se eu vou testemunhar, alguma coisa tem que construir algo naquela pessoa, tem que edificar algo naquela pessoa. E não escandalizar, e não desmoralizar, e não trazer ruína, que é o que muitos, ou alimentar uma liturgia chata, rabugenta, religiosa, que já se tornaram muitas igrejas. Tem que ter edificação. Irmão, eu estou cansado de visitar igrejas, de pregar em igreja, de ir. Antes mesmo de eu ser pastor, já frequentava vários outros ministérios. É umas pregações sem pé nem cabeça. Aqui no YouTube também, nas redes sociais. Não é pregação, é palavra de autoajuda só. É palavra jogada ao ar, não edifica ninguém. Estimula a pessoa a ficar ali só na benção, na benção, na benção. Que também não é pecado. Estou falando que isso é pecado, mas isso não é o suficiente para um crescimento espiritual, de maturidade. Tem que ter conteúdo, irmão. Tem que ter edificação. Então tem uns cultos, umas pregações, umas igrejas que não tem mais edificação. É a mesma chatice toda vez que vai. Não há mais manifestação da glória, não há mais testemunhos, não há mais milagre, não há mais pessoas renovadas, não há nada. E não é que você tem que empurrar isso goela abaixo e forçar. Eu não faço isso também. Minha função é pregar, ensinar. E deixo a pessoa com a palavra. Então, no mínimo, a palavra ela tem que edificar. A pregação ela tem que edificar.
edificação. Aí nós vamos entrar agora dentro do conceito grego. A palavra edificar, aqui em Efésios capítulo 4, é a palavra oikodome, tá? Que é o ato de construir. Paulo diz, queremos o aperfeiçoamento dos santos, agora nós vamos falar dessa palavra, para o ministério, aperfeiçoamento dos santos para o ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então essa palavra edificação do corpo de Cristo é a palavra oikedome, que significa um edifício. Pode ser traduzido também com algo comprido. É uma casa comprida. E é interessante isso porque quando eu estava vendo aqui, eu falei, engraçado, a visão que eu tenho aqui de edifício é para cima, mas a visão grega aqui é comprida. Não é assim, é assim. Aí eu correlacionei isso com a Torre de Babel, que a Torre de Babel é para cima, é alto, é altivez, né? Ou seja, algo que chega a Deus ou maior que Deus. Sempre altivez, acima de Deus, né? Mas o edifício aqui é assim, comprido. É horizontal. Então, muito mais do que a gente ser uma igreja altiva, uma igreja babilônica, nós devemos ser uma igreja comprida, grande assim, no espaço, que a gente toma mais espaço. Porque o propósito do edifício é ser grande, porque não tem mais como crescer para os lados, não é? Mas o chamado de Deus para a igreja é crescer para os lados, para tomar mais território. Olha que interessante, né? Aí tem aquela palavra de Deus para Isaac, Helbot, que é alargamento, né? Então, é interessante isso, porque é uma igreja, é algo grande. Inclusive eu coloquei aqui que essa palavra oikodome veio do termo oikos, que é casa no grego, né? E oikos é uma casa simples, é uma casa pequena. Mas oikodome é uma casa grande, é uma casa larga, de vários quartos, é uma mansão. E nós temos oiko, uma casa simples. Então, Paulo quer dizer o seguinte, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério e para a edificação. Então a edificação é muito mais profunda quando a gente entende nesse sentido. É fazer com que a vida da pessoa não é uma vida comprida, para cima, alta, mas é uma vida larga. É uma edificação vasta, uma edificação grande, com um perímetro grande. Uma grande mudança, uma grande igreja, não é uma igreja simples, não é uma mini edificação. É uma grande edificação que nós temos que gerar. É essa a expressão no original. Um edifício. Ele não quer que a igreja seja uma casinha, né? Que tem o crente com a síndrome do Inho. Pastorzinho, microfoninho, um terninho, a irmãzinho, né? O missionarinho, a missionarinha. Ah, vou trazer minha ofertinha. Não é essa síndrome do inho ou da inha, não. Grande. Ele não quer apenas uma casa simples. Ele quer um edifício, uma mansão. É essa a visão da igreja. Uma visão grande, ampla. A Kavod, ela tem que ter isso. Ela tem que ser isso. Você tem que ser isso. Porque a Kavod, ela é só um CNPJ. Porque a verdadeira visão, ela começa dentro de você. A Kavod é um nome só. Você é que representa esta igreja, essa visão. Então, maior é você do que um nome só de igreja, de CNPJ, um número de inscrição
no governo, no federal. Não. É você. Isso é muito forte, irmão. É você ser essa igreja. É você ser esse crente, este filho maduro, que gera essa edificação, que você já viveu ela, é lógico, que para você edificar os outros, você já viveu ela. É você querer. O que eu estou fazendo aqui com esses estudos, com essas pregações, com essas campanhas, irmãos? Chamando pessoas para votos. Que eu quero que essa grandeza que Deus tem colocado na minha vida, inteligência, sabedoria, unção, discernimento, direcionamento, eu quero que essa grandeza se espalhe dentro de você e você reproduza ela para você também fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. Isso depende de você. Você querer. Então ele quer o quê? Uma casa grande. Aí eu coloquei aqui uma frase: Deus quer que edificamos um oiquidome, um edifício, e não apenas um oikos, uma casinha. É algo grande. A Igreja Kavod, o Ministério Kavod, é algo grande. Aí eu vou lhe perguntar, algo grande demora mais a construir ou uma casa pequena é que demora mais? Uma casa pequena, um pequeno ministério é mais rápido, porque é menor. Um grande ministério demora mais tempo. Então, não adianta você que quer um grande ministério, rápido, um macarrão instantâneo, me ensine hoje. Não adianta, no mundo espiritual isso não funciona. Leva tempo. Eu já estou aí com muitos anos de caminhada. É muitos anos estudando, comendo Bíblia. E não só comendo Bíblia dentro da teologia que os caras pregam. Nós já estamos no nível de criar uma nova visão. Para isso demora, irmão. E nós estamos dando aqui para você mastigadinho. Já feito. Só para você comer, se deliciar e também começar a produzir também. Mas algo grande demora, meu irmão. Tá? Então não precisa de pressa. Aí tem gente que já estava pensando, pastor, quando é que vai começar a abrir as células, os cultos, as igrejas, os negócios? Eu quero logo começar. Não é só assim, irmão. Não é só você querer logo começar, não. Eu tenho que respeitar o tempo do crescimento que você tem que passar. Porque não adianta ser rápido para você fazer as mesmas coisas que fazia nos outros ministérios. Não é isso. Ou você que nunca desenvolveu e quer fazer e não vai conseguir fazer. Não. Calma. Eu tenho que saber se dentro de você, se esta igreja, essa visão já está grande, se já está ampliada. E que grandeza que você vai passar para as pessoas. É isso que você tem que se importar. Com a grandeza que você vai passar. Não é só a Igreja Kavod, não é só mais um ministério. É um grande ministério. Eu quero que você entenda isso. É uma grande visão que eu quero fazer. O que eu estou fazendo, o que eu estou dando para você. Que se fosse para ser só mais um, seria só mais um. Não, é um grande ministério. E quem sabe daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, nós vamos estudar, nós vamos assistir novamente esse estudo e falar assim, bem que nós tínhamos razão, né? Bem que eu vou falar, bem que eu tinha razão mesmo, né? Olha onde nós estamos, mas olha o trabalho que isso deu para construir. Então não é da noite para o dia, irmão. É muito trabalho. Tá? Todos os ministérios eles passaram por isso. Tá? E hoje nós temos ferramentas aí. Internet abençoada. Só a gente querer, desejar. Voltando, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento, catartismo, tem um R, né? Catartismo. Que significa equipar, habilitar, preparar ou trazer uma condição de aptidão, deixar a pessoa apta. Querendo o aperfeiçoamento querendo deixar as pessoas aptas, habilitadas, preparadas, equipadas, né? Esta visão é a visão que você tem que ter de um culto, da sua igreja, do seu ministério,
é a visão que a gente quer. Qual é a função, qual é a visão da Igreja Cavote? É querendo o aperfeiçoamento, a aptidão, a habilitação, a destreza dos santos. Viu que tanta pregação, tanto estudo que eu faço, que eu prego, que eu dou para as pessoas, querendo gerar o quê, pastor, nessas pessoas? O aperfeiçoamento. Quero que eles se aperfeiçoem como eu estou sendo aperfeiçoado cada vez mais que eu entendo o mundo espiritual, cada vez mais que eu tenho experiências com Deus, cada vez mais que eu busco a palavra, que eu estudo. Então eu estou me aperfeiçoando e querendo, pregando, ministrando, querendo o aperfeiçoamento dessas pessoas também. O preparo dessas pessoas. E eu tenho que respeitar a maturidade, o tempo, o processo. Tem uns que é mais rápido que os outros. Então acelera você aí, tá bom? O que isso significa? São ajustes exatos que descreve como habilitar as partes individuais a trabalharem juntos em ordem correta. É pegar coisas individuais de cada indivíduo e fazer com que essas pessoas trabalhem juntos em ordem, em sincronia, em perfeição, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então a visão da igreja Kavod tem esse conceito hebraico de baná, de construir, de edificar. Os nossos cultos têm que ter edificação, nossa cela tem que ter edificação, nossas pregações têm que ter edificação, né? Nesse período agora que eu estou gravando, que talvez vai ter gente que está assistindo meses ou anos depois dessa ministração, eu vi nesse último ano aqui na Igreja Kavod, que a gente abriu aqui em Aparecida de Goiânia, um crescimento assim bem lento, tímido, mas gradativo, progressivo dos obreiros que agora estão pregando como eu estou pregando. Faz os esboços, faz as pesquisas, fala, tenta, ou pelo menos tenta que nem eu, que eu também não sou especialista, ainda vou preparar aí um tempo para entrar numa escola de mestres assim, para falar, para pronunciar, né? Apesar que isso não é tão importante assim não. Mas é bom, tem gente que é chata, que é acadêmica, intelectual, que gosta, né? Aí você consegue captar essas pessoas também, que ele vê que você é uma pessoa habilidosa, né? Mas muito mais do que pronunciar, você tem que saber o significado. Então estão aprendendo a pronunciar as palavras hebraico, grega, né? E muito mais do que isso é saber a origem, né? E isso traz muitas revelações. Eu tenho visto, né? Aí eu vi o Fernando que pregou na campanha O Pão da Revelação, né? Eu coloquei como 30º dia da campanha. Aí tem a pregação dele. Eu vi aquele menino pequenininho aqui, 7, 8 anos. Agora ele está lá com 17 já, 16, 17. Não sei. Mas eu vi essa pregação que eu coloquei lá, ele falando as palavras e nossa, aquilo lá foi muito bacana. Até os outros jovens falaram, nossa, mas como o Fernando dessa vez pregou bem. E como a gente está fazendo o esboço, faz as palavras, né? Ministra assim, todo mundo aprende. Então, isso, em um ano de igreja, né? Isso, fora os outros obreiros e pastores, isso me alegra muito. Isso me alegra muito, de verdade. Porque eu estou vendo o aperfeiçoamento deles. Não é do dia para a noite, irmão. Mas com processo, né, sabendo esperar. Você tem que saber disso também. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é líder, você que vai estar de frente de um trabalho, tem que ter esse time, respeitar esse tempo das pessoas, tá? E orar sempre para Deus, tá? Vamos lá? Tá muito interessante. Nós só passamos aqui poucas folhas, né? Isso vai dar uma aula que eu vou te contar, viu? Meu Deus, hoje tá compensando para as 2 semanas, né? Para a semana que não teve. Então, bora lá. Tipos de filhos no grego, ok? Filhos, nós vamos ver aqui os filhos maduros. Então, só recapitulando aqui para fortalecer mais e a gente volta ao entendimento. Vimos a função dos filhos dentro de uma família. Vimos aqui também a raiz semântica
da expressão ou da palavra hebraica ben, as implicações, as funções, as revelações que nos traz uma identidade, o filho construtor, o filho que constrói. Então é os filhos que edificam, os filhos que realizam, né? Os filhos que passam adiante o nome da família que carrega esse legado. A missão de edificação pertence a nós, tá? Porque, por exemplo, o nosso pai está no céu, não é? E nós não somos os filhos, então é os filhos que fazem o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, tá? Até que chegamos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso é responsabilidade dos filhos fazer, os filhos de Deus, nós, eu e você. Tá? Os tipos de filho, o primeiro filho é a expressão filhos no grego huios, que significa um filho, tanto por adoção como nascido, né? Legítimo. Isso significa qualquer pessoa que compartilhe a mesma natureza do seu pai. Então aí você já começa a entender o que é um filho. É aquele que compartilha a mesma natureza, a mesma visão, as mesmas características do pai. Se você é filho da igreja Cavode, do pastor Eliseu, da pastora Cleis, você é filho, então você carrega essa visão, se realmente é. Porque também, irmãos, filhos espirituais, eu não vou ficar aqui empurrando goela abaixo de ninguém. Tá? Porque filhos de verdade, a gente sabe quem é e quem não é. Não adianta vir aquelas... Tem um monte de gente assim, irmão. Eu nunca... Dá uma tapinha nas nossas costas e fala, pastor, eu sou filha na fé de vocês. Mentira! Não honra, não oferta, não dizima, não contribui, não ora. Na verdade, está em outros lugares, não tem a mesma visão, não está atento às pregações, aos estudos, só fala por falar. Tem pessoas que já é ao contrário, sim, que realmente são. Mesmo à distância, mesmo que eu nunca vi. Mas eles absorveram, eles nos adotaram como os pais. Nós temos ensinado essas pessoas. Quando eu correlaciono, eu conecto dízimo e oferta, é por uma questão de honra, entendeu? Que você vai honrar, não que é uma obrigação. Não é que se você não fizer isso, eu não vou te respeitar ou te receber como filho. Mas isso demonstra mais ainda a sua afeição para conosco, a sua filiação, né? Isso mostra, e é muito bonito isso. É muito importante isso. Então, o filho é qualquer pessoa que compartilhe da mesma natureza do seu pai. É muito forte. Para o crente se tornar o filho de Deus, ele começa a ser recriado, renascido, né? O novo nascimento é como ele fosse, quando você aceita Jesus e passa pelo processo do batismo, o novo nascimento, você está sendo recebido no mundo espiritual como filho adotado. Porque no fundo, o único filho legítimo é Jesus. O restante é tudo filhos de adoção, até os judeus também, tá? Então a palavra huios traz a ideia do filho maduro, o filho adulto, em detrimento a outras expressões que nós vamos estudar aqui, no grego. Outros termos para filho, tá? Antes de entrar nos outros termos, que nós vamos entrar aqui no termo de criança, porque tem filho criança, entendeu? Palavra criança. A glória é para os filhos maduros, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsiste, tendo que levar muitos filhos, a palavra filhos aqui é a palavra huios, os filhos maduros, levar muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelas afeições, o autor da salvação deles.
Somente um filho maduro está nas condições de ser levado à glória. Ou seja, a glória está reservada para os filhos maduros. O céu vai ser infestado por filhos maduros também. Essa terra vai ser dominada e vai ser conquistada por filhos e crentes maduros na fé e no entendimento, né? Mas tem filhos que são como esses aqui, de Efésios capítulo 4, no versículo 14, que a gente estávamos lendo agorinha. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Tem um monte de filhos de recém-convertidos. E por mais que já tenha 5, 6, 7, 10, 30 anos de igreja e não amadureceram, os que ainda para Deus no mundo espiritual é um menino inconstante. Tem muito crente assim inconstante. Que não sabe, o inconstante é aquele que não sabe o que quer. Hoje está aqui, hoje está ali. Hoje é uma decisão. Hoje eu sou o pai dele, espiritualmente falando. Hoje a igreja Cavode, a igreja dele. Amanhã já não é, aí já é outra. É inconstante. Tem um monte de novos convertidos assim, que não tem ainda identidade, não resolveram ainda, não sabem que família, em que visão eles vão estar. Tem um monte assim. Levado em roda, como um redemoinho que gira, né? Um furacão que gira por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Somente filhos que são meninos inconstantes que serão enganados. Porque eles não obedecem, eles não respeitam os pais, eles não têm, na verdade. Hoje eles estão aqui. Amanhã já estão em outro ministério, já estão em outra visão. Eles não sabem o que querem, são inconstantes. Tem um monte de gente assim, inconstante. Esses inconstantes, que hoje é aqui, hoje é ali, hoje é acolá, tá aqui, tá ali, tá acolá, eles são enganados facilmente, porque eu estou aqui dando um alimento, estou dando uma instrução, estou dando uma ministração, estou dando aqui seriedade para vocês. Ah, não quero. Eu vou ouvir o que o outro está dizendo. O outro talvez está querendo enganar, querendo seduzir, está querendo manipular. O inconstante, como ele se alimenta de tudo, ele vai cair na garra de um desses. Que no final não vai resultar em nada, em edificação. Aí perde muito tempo com isso. Tem muita gente que perde muito tempo com isso. A palavra menino aqui é népios. Não sejamos mais meninos, népios. Significa bebê, infantil, imaturo, iletrado. O crente, inclusive essa expressão iletrado, o obreiro e o crente. E o crente obreiro, né? A pessoa que não, como Timóteo, Paulo diz para Timóteo, que não maneja bem a palavra, não tem conhecimento, não se aplica a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estar buscando conhecimento. É o iletrado. Isso faz parte da característica do crente imaturo. Ele não sabe de Bíblia. Ele não gosta de Bíblia. Ele não se interessa por Bíblia. Está ali na igreja, ora, adora, chora, sapateia, grita, roda, rodopeia, às vezes até com um pouco conhecimento, oferta, dizima, mas ele é raso, superficial, ele não tem base bíblica, ele não tem conhecimento. Uma das características é a pessoa ser iletrada. Outra tradução é uma pessoa simplória. Essa palavra népios veio do termo grego também epos. Você vê que tem nepos, epos. Epos, que é falar, no caso da criança, é não falar, né? É a criança sem falar, ou que nem sabe ainda falar. Tem um monte de crente menino, não sabe pregar, não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe orar. Uns porque chegaram agora. Aceitaram Jesus agora, então tem que amadurecer essa pessoa e ensinar essa pessoa. E quem é que vai fazer isso? Lembra da função dos filhos? Que justamente os filhos mais velhos cuidam dos mais novos, ajudam na educação. É os filhos que fazem isso, não é só os pais, é os filhos que fazem isso.
Os filhos mais velhos, então você que está mais maduro, você tem que nos ajudar a ensinar, a pregar as pessoas, para as pessoas. O problema é quando o pai tem uma visão e o filho quer passar outra, para o outro filho, entendeu? Aí vira aquela bagunça. Para a gente ser uma igreja pura, para a gente ser uma visão pura, para a gente fazer o negócio dar certo, o que eu estou passando para vocês é o que vocês têm que passar. É lógico que não é com as mesmas palavras, não, mas a intenção é a mesma, de edificar, de abençoar, com essa mesma linguagem, com essa mesma... Então, é isso que faz o negócio funcionar. Mas é o que eu falo para você, ó, estou falando A, B e C, aí você vai falar D, F, G para outra pessoa, vai confundir tudo. Então, tem que alinhar, tá bom? Essa palavra menino é aplicado ao filho que é detentor. Ele tem direito, é dele toda a herança. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: olha esse tipo de filho que é o filho criança, que nós estamos falando aqui da criança, os tipos de filho, criança. Nós falamos do filho maduro, nós estamos falando agora do filho criança. O filho criança, que é o filho menino, olha o que o texto diz. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja dono ou senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ele tem direito de toda a herança, de todas as riquezas do Pai. Mas como ele é de menor idade, ele é criança, ele é iletrado, ele é o que mais? Népios, ele é bebê, ele é infantil, ele é imaturo, o próprio Pai não confia ainda nele. Então eu estou cansado de falar isso, tem muitas bênçãos na maturidade que Deus só vai confiar na sua vida quando você tiver a maturidade exata. E Deus não é ser humano, viu? Deus não é homem. Se eu já tenho um pouco de maturidade e sei disso, imagina Deus que sabe na essência e na origem. Não, é muito mais ainda. Deus, ele sabe de todas as coisas. Não compara, pode ser o pai mais experiente, ele não chega em nada, nem perto do que é o Pai Deus. Quantas bênçãos, quantos milagres que você não recebeu por causa da sua infantilidade, da sua imaturidade. Então tem que amadurecer, meu irmão. Tem que sair de ser o filho criança, tá? Outra expressão para filhos é a palavra teknon. A palavra teknon nós encontramos em Romanos capítulo 16 e em vários outros passagens da Bíblia, tá? Teknon é um filho criança também. É um descendente, é uma criança que está dependendo também. Mas, olha aqui, o versículo de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica. Engraçado que em Romanos capítulo 8 fala dos filhos maduros, né? Nem coloquei aqui, só coloquei um versículo, né? Que fala da manifestação, que toda a criação geme com dores de parto, esperando que a manifestação dos filhos de Deus. Ali a palavra filhos é uios. E nessa mesma narrativa, nesse mesmo conceito, Paulo vem falando, no mesmo capítulo. Aí ele dá essa outra palavra aqui, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que ele fala que os filhos de Deus maduros são diferentes dos filhos teknon. Porque ali, os filhos que vão manifestar, que vão tirar a terra da sujeição, toda a criação que geme, a criação que está com dores de parto, que espera a manifestação daqueles filhos ali, são os filhos uios, maduros. Mas o Espírito testifica no nosso espírito que somos teknon. A palavra grega teknon, nesse versículo, significa criança, bebê, um filho pequeno. Trata-se de um filho de Deus ainda imaturo. Então podemos ver que em nosso crescimento espiritual de vida, há duas etapas, ou dois estágios.
irmãos novos ou recém-salvos ainda são técnicos, por não terem ou não terem se alimentado o suficiente da palavra. Ou recebe e não come a palavra, né? Tem um monte de filhos assim. Está sendo pregado, está sendo ministrado, mas ele não consegue comer, ele não se alimenta da palavra. Na epístola, essa palavra ela tem a ocorrência, ela aparece 5 vezes em Romanos, né? Um filho de Deus, ainda criança, não poderá reinar no mundo em que há de vir. Se o pai que tem riquezas, que a gente viu aí Gálatas capítulo 4, se um pai que tem riquezas entregar sua herança a um filho menor de idade, este não conseguirá administrar bem a herança que recebeu, como já vimos anteriormente, que eu citei, né? Gálatas capítulo e o filho menino Népio. Para isso, o filho tem que amadurecer. E esse amadurecer é salutar. Botei essa expressão salutar, que significa fortalecer, significa desenvolver, tem a ver com cuidar da saúde, da vida, né? E no caso é da vida espiritual. Tem que salutar após sermos salvos. Não é ser só crente, aceitei Jesus, estou salvo. Não. Você tem que salutar, você tem que se fortalecer, você tem que cuidar do seu desenvolvimento, da sua saúde espiritual. Você como indivíduo e você como um filho mais velho, mais maduro, ajudar esses outros filhos. Então é o que eu faço, ajudando você a amadurecer e você ajuda outras pessoas e num todo a gente amadurece e vamos chegar à unidade. O homem perfeito, a medida e a estatura. Aí, se a gente conseguir isso, nós teremos um ambiente adequado e favorável para o crescimento e para a vida dessa criança, desse recém-convertido, né? Em Marcos 16, ou Marcos 10, do 15 ao 16, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, as crianças, né? Jesus agarrou as crianças e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus acolhia aquelas crianças que estavam vindo diante a ele. Aí aqui nós temos um ensinamento, uma palavra aqui para isso. Veja que ser criança aqui é receber, é ser tomado nos braços. Jesus, ele é o mais velho, o irmão mais velho. As crianças vêm e vai vir muitos imaturos, iletrados, crente crianças, que o nosso dever como filhos mais maduros, mais velhos, e irmão, pega isso, não fique fixando em tempo de igreja, porque é 10 anos de igreja. Porque pode ser que o que você aprende aqui comigo no canal, nas pregações, nos estudos, vai demorar 10, 15 anos para aquela pessoa entender e chegar a esse nível de maturidade. Por isso que a escola é importante. Esses dias eu recebi com o testemunho do irmão, que está aqui na escola também, que ele falou: pastor, bem que o senhor falou, que o senhor falava lá no começo, que a escola serve para a gente receber mais rápido aquilo que a gente demoraria anos para estudar, para absorver biblicamente falando. O senhor está passando em pouco tempo. O processo da escola é para isso, entendeu? Para encurtar o tempo, para encurtar esse processo, para acelerar o seu crescimento, o seu amadurecimento. Mas isso também depende de você, meu irmão. Depende do seu querer, não é só da gente, depende de você. Então, nós temos aqui Jesus, o adulto, recebendo as criancinhas nos braços. Nós vamos também fazer a mesma coisa, receber essas crianças, né? Ser filhos fala da posição legal que temos com o Pai. É uma posição imutável.
Não pode mudar. Você é filho, pronto e acabou. É uma posição com um pai imutável. Você é filho, pronto e acabou. Mas mostra que como pais, aí já estou falando já uma visão você como um pai, mas mostra que como pais, que eu coloquei no plural, que serve tanto para mãe como pais, né? Homem e mulher. Devemos receber as pessoas em nossos braços, no sentido de cuidar e de ter responsabilidade com essas pessoas. E fazer isso como? Como pessoas maduras, tá? Aí eu coloquei aqui, tá em negrito, coloquei embaixo também, tá tudo frisado aqui. Uma frase: criança não deve cuidar de outra criança. O que mais tem é líder imaturo, iletrado, criança, bebê, cuidando de outro bebê. E achando que são maduros, achando que estão arrebentando e estão sendo arrebentados. O que tem de igreja, de ministério, de pastor que não sabe de nada, ensinando outra gente que não sabe de nada. O que tem de crente no YouTube aqui sendo alimentado por leitinho, por crente imaturo, iletrado também. E muitos deles têm muito mais seguidor do que eu, sempre estou falando isso. Muito mais visualização, porque é só palavra de autoajuda. Não é um alimento sólido, não é uma coisa aprofundada. É muito. É muito. Criança cuidando de criança. Já viu? Não dá certo. Não dá certo. Não vai, irmão, vai chegar a lugar nenhum. Não cresce, não rompe, não prospera, não conquista. Porque criança, irmão, meu Deus do céu. O amadurecimento faz parte da vontade de Deus para nós. Que o Espírito possa trabalhar nos recém-convertidos, nos técnicos, para que eles alcancem uma completa filiação e sejam filhos ulhos, filhos maduros, para que venham corresponder à sua perfeita vocação celestial e servir ao Senhor na plenitude do seu chamamento. Então, o propósito nosso, como filhos maduros, é chegar a este nível, tá? Para isso, nós vamos ver que a última expressão, a última palavra, o estado de transição. Nós vamos ver aqui a palavra paidion, a palavra grega. Eu anotei aqui, Jesus crescia. Aí eu botei entre parênteses aqui no meu esboço. Transição, porque é um esboço, né, irmão? Aqui é para mim lembrar como, aqui é como minha cabeça funciona para explicar para vocês, tá? Então, às vezes tem pessoas muito mais organizadas do que eu, mas a minha organização é assim. Talvez para você é uma bagunça. Eu tento organizar do jeito que eu, né? Então, quando eu leio aqui, eu estou à vontade, porque, né? Mas às vezes quem recebe o esboço só por receber assim, vai lendo assim, não vai entendendo nada, porque é um esboço, entendeu? Tá? Vamos lá? Lucas, é interessante isso aqui, porque até Jesus ele passou por esse processo de crescimento, de amadurecimento, e demorou muito tempo, não foi de um dia para a noite, irmão. Ele não saiu já, já estou mestre, pela revelação divina, pelo Espírito Santo, estou conhecendo tudo. Não, irmão. Um processo também. Ele tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas não foi um passe de mágica, não. Não foi uma fórmula mágica, não. Não é o que os coaches ou os pastores que dão treinamento prometem, não. 3 dias, uma semana, um intensivo e você vai ser o maduro, vai ser o tal. Ah, não, mas para com essa balela. Cheio de conversa fiada. Há um processo, tá? E a gente tem que respeitar esse processo. É um monte de gente querendo fazer aí, né? Eu já até falei dos modelos aí que tivemos aí, como o modelo em célula e outros modelos que se criou. Até que agora o modelo em célula já mudou muito. Mas bem no começo, bem na origem, bem no início, né? Fazia escola de líderes ali 6 meses, algumas igrejas 9 meses. Eu fiz 9 meses na época que eu participei. Então 9 meses a pessoa foi para o encontro. Ele tem 1 ano, vamos dizer, de novo convertido. Já colocava esse cidadão com 1 ano para ser líder de célula, para cuidar de outras pessoas. Isso teve muita mudança em muita gente, que muita gente amadureceu, que
Tem gente que tem essa característica de amadurecer rápido, né? Mas teve pessoas, irmão, que foi criança cuidando de criança. Eu conheci tantos líderes que desviaram e todo mundo que estava com eles desviou, porque foi cada escândalo, cada coisa. Por quê? Criança cuidando de criança. Recém-convertido cuidando de recém-convertido. E recém-convertido fazendo o que... É tipo assim, criança fazendo o que adulto estava fazendo. E sem saber. Entrando em batalhas, em guerras espirituais, tomando os... Porque no fundo ele se tornava um pastor, né? Ei, irmão, foi pancada de muita gente, viu? Você sabe disso, talvez eu estou falando com alguém. Fora os sistemas de manipulação, que houve muito, né? Hoje ainda existe, o modelo existe, mas mudou demais, está bem mais maduro, mais bem centrado. Hoje igrejas que só trabalhavam assim, hoje eles já sabem que tem crente que não vai ser líder de célula, então que antigamente era assim, se você nem fosse líder de célula, dependendo da igreja, você nem ficava na igreja, porque eles só queriam gente que tivesse célula, porque senão eles ficavam alfinetando, pegando o pé, pegando o pé. Hoje eles já, né, não, você não quer ser líder, então pode ficar aí assistindo o culto, tal, mas você não é líder, pode participar até de uma célula, mas né, hoje eles já conseguem relevar, mas antes, quem lembra do início sabe do que eu estou falando aqui. Era uma loucura, né? A palavra menino aqui já muda, não é tecno e nem népio. Olha como que... Por isso que é importante você estudar a Bíblia e aprofundar. Por isso que é bom você estar aqui, que eu estou dando mastigadinho para você. Paidion é a expressão. Então, às vezes você lê na Bíblia, né? Nessas traduções da King James, nessas traduções da João Almeida e muitas outras, às vezes eles não explicam como é bem explicado no original, né? Ó, Lucas 2,40, falando de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está falando do processo de crescimento, de amadurecimento de Jesus. A palavra menino crescia, menino, paidion. Paidion é outra palavra grega muito importante para o nosso esclarecimento, já que estamos falando sobre as fases de uma pessoa. Esta palavra irá nos mostrar um período de processo de transição de uma fase para outra, né? Tá aqui tá escrito outro, mas é outra. Eu falei para você que eu não corrigi. Do jeito que eu saí ali do computador, já imprimi e já vim para cá, tá? Então você corrige aí. Ou seja, de uma criança para adulto. É a criança que está numa transição. Ainda tem outra expressão que nós vamos ver aqui, tá? Ó, paidion, menino, significa uma criança em treinamento. É como se fosse uma criança discípulo, uma criança aluno, tá? Paidion significa uma criança em treinamento. A forma diminutiva da expressão hebraica pais, tá? Que significa jovem e adolescente. Ou seja, o que isso quer dizer? A palavra paidion é a criança entre 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. É nessa faixa etária. Ele está saindo de criança para ser adolescente e de adolescente para jovem. Mas ele já está, com a mentalidade, a visão, o amadurecimento para outra fase, para ser um jovem. Porque a própria expressão grega pais é a expressão jovem ou adolescente. Paidion é uma criança em treinamento. Implica uma criança mais nova, tá? De talvez 7 anos, ou tem alguns até menos, né? Alguns vão dizer até menos. Alguns estudiosos aplicam a expressão pais a um filho ou uma filha de até 20 anos de idade, a idade adulta completa nas escrituras, tá? Então o paidion é essa criança que já está crescendo, tá? Ela está saindo de ser criança para entrar na adolescência, para ser um jovem e depois se tornar o quê? Um adulto, tá bom?
E como que eles vão ver isso? Não só pela idade ou número. Não leve isso como regra. Faz parte? Faz, mas não tome isso como regra. Idade não tem nada a ver. Mas o Paidion é uma criança que, por mais que tenha menos idade, mas intelectualmente, mentalmente, como pessoa, amadureceu mais. Está amadurecendo mais ligeiramente. Entendeu? A palavra crescia, a criança, o menino crescia, o Paidion crescia, né? A criança em treinamento crescia. Aukshono ou Aushono é a expressão. Minha pronúncia é muito ruim. Crescia significa tornar maior, aumentar. Propriamente significa crescer, aumentar. Tornar-se maior em tamanho, ou seja, em maturidade. Essa criança crescia, ela se tornava mais maduro. É isso que o texto quer dizer. Crescer é a chave para um discipulado autêntico. Na verdade, o Senhor requer um progresso, né? Ou seja, um desenvolvimento ininterrupto na nossa fé. Ou seja, para que tenha um crescimento, tem esse processo que não pode ser freado. Ele tanto crescia, ou seja, amadurecia, como também se fortalecia. Nós temos aqui Kraitaios, que veio de Kratos, né? Ou Kratos no inglês. Kratos. Kraitaios vem da palavra do termo Kratos, ou Kratos, né? Kratos significa domínio, força, poder. Kraitaió significa prevalecer pela força dominante, ou exercer poder sobre a oposição, é ganhar maestria. Kraitaior é atingir o domínio, ou ter vantagem. Então o menino crescia e se fortalecia no espírito. No espírito ele recebia domínio, recebia força, recebia poder. No espírito ele exercia poder sobre a oposição, os inimigos, na mente, no pensamento, no intelecto. Ele ganhava maestria no espírito. Ele tomava vantagem, né? Por que ele crescia e se fortalecia? Porque tem gente que a idade vai passando, o tempo vai passando, em vez dele crescer, em vez dele se fortalecer, ele continua na mesma. E na verdade, ao invés de ter esse progresso, ele vai retrocedendo. Tem muita gente assim. E além dele crescer e se fortalecer, ele era cheio de sabedoria. A palavra cheio é a palavra pleiror. Ele era completo, ele era preenchido, ele era realizado, ele ia se enchendo de sabedoria, né? Estar cheio significa preencher, significa capacidade individual. Ele recebia, ele desenvolvia capacidades individuais dele mesmo. Ou seja, na medida em que for adequado, apropriado, ele ia se completando, se enchendo. E como é que faz para mim ser cheio de sabedoria? Buscando sabedoria, buscando. O que é sabedoria? A palavra Sofia. Cadê as irmãs Sofia? Conhece alguém que chama Sofia? É a palavra grega para sabedoria, que significa discernimento, significa habilidade, seja ela humana ou divina. Significa inteligência. Ele buscava inteligência. Sofia vem do termo Safis, que significa claro. Ou seja, sabedoria significa clareza. O menino ele era cheio de sabedoria, cheio de clareza, cheio de discernimento, cheio de luz. Mas como é que ele fazia isso? Ele buscava, irmão, ele crescia, ele se fortalecia nisso. O problema é que nós não vamos nos fortalecer, nós vamos gastar tempo nos enchendo de outras coisas. Já tem 1h34 de vídeo aqui. Eu pregando para você. O mesmo tempo que eu gasto te ensinando no vídeo é o mesmo tempo que você vai assistir.
Mas eu demorei um tempão umas 3 horas para fazer esse esboço aqui. Tá? Juntando com 2 horas, 5 horas para passar um estudo para você. Fora o tempo que antecedeu eu criando, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer a parte criativa de como eu vou montar o esboço. Que tem dias que eu já estou pensando nisso. Tá? Ou seja, todo esse processo que eu estou falando de montar um esboço me faz crescer espiritualmente. Porque eu gasto tempo com isso. Mas muita gente não quer gastar tempo e quer ter um ministério grande. Muita gente quer ter sabedoria, mas não quer se encher, não quer buscar, não quer se completar. Fica só gastando tempo com aquilo que não vai trazer clareza, sabedoria, inteligência e discernimento. Você consegue me entender? Então, conclusão. Fiz uma conclusão aqui rapidona. Conclusão da aula. O que nós aprendemos aqui? Deus quer que sejamos filhos maduros e cientes da nossa função familiar. O que é a família? Igreja local. A obra de Deus. Outra coisa, a edificação é uma função dos filhos em uma família. Família, igreja local. É de vocês. A edificação, vocês. Eu, como filho, já estou fazendo minha parte. Vocês têm que desenvolver também. Porque às vezes tem gente que tem obreiro, tem discípulo nosso, que fica esperando. Ah não, o pastor Eliseu vai vir para cá, ele que vai trazer uma palavra boa, em vez de você preparar uma palavra boa. Ah não, porque o pastor está aqui no culto, na reunião, vou aproveitar que ele está aqui, ele vai dar uma palavra boa e edificante. Não, é você, meu irmão. É você, irmão, é você, obreiro. Você tem que ter esse preparo também. Eu estou ali só para somar. Se for o caso de eu trazer uma palavra também, né? Porque tem gente que tem essa ideia. Não, você tem que preparar também. Aprendemos que devemos transicionar de uma fase de imaturidade para uma outra fase, até nos tornarmos o quê? Adultos, maduros. Nós vimos que Jesus transicionou, ele crescia, se fortalecia. Ele saía de ser um nepioi, de ser uma criança, de ser um pai, de ser um tecno, para se tornar um huios. Ele crescia e se fortalecia. Como que Jesus faz? Crescendo, se fortalecendo no espírito, no poder, na unção, no domínio, na clareza e na sabedoria. Eu faço isso parado? Ou eu faço isso buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, estudando? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Parado não vai, nada vai fluir. E outra coisa, não é para vocês ficarem só se alimentando aqui da aula, não. Vocês têm que buscar. Vocês têm que estudar mais, aprofundar mais, tá? Não é só esperar também, eu vou ficar só esperando as pregações do pastor, os vídeos. Não, meu irmão, você tem que começar a produzir, criar também, tá? Deste modo estaremos habilitados para sermos bons filhos para Deus. E tanto filhos bons para Deus, como nós nos tornaremos pais, seremos pais de outros filhos. Nós seremos filhos para os nossos pais e irmãos para os outros filhos mais velhos. Nós seremos pais, filhos e irmãos maduros para a família de Cristo, que é o quê? A igreja local. Eu tenho que entender que eu tenho que ser um bom pai, um pai maduro. Eu tenho que entender que se eu sou um filho, eu tenho que ser um filho maduro para o meu pai. Eu tenho que corresponder isso. E eu também tenho que entender que eu tenho que ser um irmão mais velho, maduro, para ajudar os irmãos novos. E isso é o nosso dever. É a visão da igreja, Kavod. É o que eu quero para cada um de vocês. Finalizamos. Sobre os filhos. Vamos orar, vamos agradecer, vamos louvar o Senhor e bendizer a Ele. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos obreiros, dos discípulos que estão aqui da Igreja Kavod, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. Honra, abençoa, os prospere. Leva eles, meu Pai, a uma nova dimensão de glória, de unção, de poder muito maior do que nós estamos, Pai, de crescimento, de sucesso,
de casamento feliz, de vida amorosa feliz, de vida financeira próspera. Tudo que nós, como pais, estamos vivendo, Senhor. Nós queremos que o Senhor dê muito mais aos filhos, aos obreiros, muito mais sabedoria, muito mais clareza, muito mais entendimento, muito mais revelações, que eles vivam, Senhor, intensamente mais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente posta mais um vídeo, dando a continuação, nós vamos falar do dever dos pais, tá? Deus abençoe vocês e vejam o negócio da mensalidade, tá bom? Fiquem firmes aí nas campanhas, nas orações e ore por nós também, pelo crescimento da igreja também no geral. Deus abençoe vocês.